Um dos principais aspectos que observei foi a ausência do que se chama de oposição. A ausência do que muitas vezes é necessário para que os Estados Unidos e Israel consigam promover uma mudança de regime, que é uma força dentro do país, ou vinda de fora, como vimos na Síria. Não vi nada disso. O que você acha? Durante o funeral, o último veículo que transportava corpos era das crianças, incluindo toda a família de um dos cientistas nucleares. Na verdade, um dos cientistas nucleares que foi assassinado. Sua família extensa foi massacrada porque ele se refugiou na casa do pai em uma pequena cidade, e o regime israelense destruiu todo o prédio, matando muitos de seus parentes próximos junto com a própria família. As pessoas no Irã, quando veem esse tipo de comportamento e esses tipos de crimes sendo cometidos, e quando veem como a mídia ocidental justifica isso, não só a Fox News, mas também a CNN, não só a Breitbart, mas também o The New York Times, não só o The Times, mas também o The Guardian ou a France 24, percebem que todos são iguais, e as pessoas reconhecem isso. Ou o enorme número de mídias persas baseadas no Ocidente, com mercenários de língua persa espalhando propaganda ocidental, justificando os crimes do regime israelense e tentando desmoralizar os iranianos. Eles veem esse enorme aparato e também veem os corpos e as crianças mortas. E isso criou unidade entre a população. Mas mais importante, Dani, mais importante ainda, é o fato de que isso criou uma nova consciência entre muitos jovens iranianos que nunca viram a revolução, que nunca viram os Estados Unidos apoiarem o Shah quando ele atirava nas pessoas nas ruas, que não viram como os Estados Unidos e os europeus, e os alemães em particular, aos quais o professor Katz Kudai estava se referindo. Eu acho que o comentário feito pelo chanceler alemão foi que o regime israelense estava fazendo o trabalho sujo por nós. É o mesmo regime alemão que forneceu armas químicas a Saddam Hussein para usar contra os iranianos e seu próprio povo. E naquela época eles apoiavam totalmente isso. Esses jovens não viram isso. Eles não cresceram durante aqueles anos, os anos 70, 60 ou 1980. E claro, muitos desses jovens foram influenciados pelas narrativas ocidentais, pela mídia persa que promove o império. E naturalmente, muitos deles se tornaram hostis. Muitos deles se tornaram críticos. Muitos deles se tornaram indiferentes à República Islâmica do Irã e acreditam que estamos sendo teimosos, que o Ocidente quer resolver todos os problemas e que nós é que estamos sendo teimosos. E se simplesmente deixarmos nossa teimosia de lado, as coisas vão melhorar muito. E se deixarmos de lado a resistência, então o Ocidente não vai mais nos antagonizar. Essa crença foi completamente destruída. Muitas pessoas entraram em contato comigo nos últimos 16 ou 17 dias, desde o início da guerra, e me disseram, tanto de dentro do Irã quanto de fora, iranianos que vivem no exterior, que suas opiniões agora são completamente diferentes. Eles reconheceram que estavam errados e que, na verdade, o Ayatollah Khamenei estava certo em não confiar no Ocidente, em ser cauteloso em relação ao Ocidente, em ser cético em relação ao Ocidente. O simples fato de que os Estados Unidos estavam negociando com o Irã e o presidente dos The Swamp fingia ser contra um ataque, mas no fim das contas estava conspirando contra o povo iraniano. E o simples fato de que seus próprios opositores, entre as elites do Ocidente, que odeiam Trump e se opõem a ele em todas as questões, quando se trata de atacar o Irã, todos estão do mesmo lado. Todos eles passam pano para o regime sionista. Todos tentam glorificar as ações do regime. It have its impact no Irã. E o news iraniano forma não vir há 35 anos. É como quando Saddam Hussein invadiu o Irã. E não foi apenas durante o funeral. Também foi nos funerais realizados em todo o país, onde as pessoas foram às ruas em grande número. Mas não foi só durante os funerais.
Foi na última sexta-feira, durante os ataques aéreos, durante os ataques bárbaros, quando estavam mirando hospitais, quando o regime sionista estava atacando ambulâncias e carros de família. Eles bombardearam carros de família nas rodovias. Quando atacaram a Sociedade do Crescente Vermelho, apenas uma das pessoas que ficou ferida, um dos trabalhadores do Crescente Vermelho, um deles que ficou gravemente ferido, acabou de falecer há poucas horas. A notícia acabou de sair. Então esse regime, o regime israelense, estava bombardeando pessoas indiscriminadamente e massacrando-as. Ainda assim, as pessoas foram às ruas em todo o país para se manifestar em apoio ao governo, às Forças Armadas, ao Estado e às instituições estatais. E, curiosamente, no primeiro dia em que o regime israelense atacou e massacrou tantas pessoas e assassinou tantos comandantes de alto escalão, naquela noite, muitas pessoas foram às ruas. Mas outra coisa que devo acrescentar, que remete ao que disse anteriormente, é que no Ocidente afirmam que o Irã é um regime repressivo, que as pessoas não têm liberdade, que é impopular. Pois bem, esse regime sionista bárbaro eliminou a liderança da Guarda Revolucionária. O que aconteceu? O povo se voltou contra o sistema? Eles se voltaram, eles celebraram o assassinato dos guardas. Eles viram isso como uma oportunidade para se revoltar, porque naquele momento os guardas estavam sem liderança. A maioria dos líderes havia partido, mas nada aconteceu. Foi exatamente o oposto. Exatamente o oposto. E isso mostra que, de fato, a República Islâmica do Irã sempre teve apoio popular. E hoje seu apoio popular é muito maior do que nunca. E o fato de que as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Força Aérea, os guardas e o Estado juntos conseguiram repelir esse ataque coletivo à nação, esse ato coletivo de guerra e agressão, com a ajuda de países vizinhos, é significativo. O papel da ditadura na República do Azerbaijão ainda não está claro para nós. O fato de que estações de radar em países vizinhos estavam todas sendo usadas, o espaço aéreo da Jordânia e do Iraque estava sendo utilizado. O fato de que países da OTAN não só estavam ajudando, mas enquanto falamos, estamos vendo países da Europa Ocidental e da América do Norte enviando imediatamente aviões carregados de armas para Israel para prepará-lo para mais uma rodada de agressão contra o povo iraniano. Estamos vendo isso. É claro que os iranianos estão se preparando. E desta vez, se algo acontecer, a punição para o regime israelense, será diferente das anteriores. E meu conselho aos sionistas é que saiam, que deixem a Palestina agora. Eles não têm futuro lá. Aqueles que cometeram crimes contra a humanidade, que massacraram palestinos na Cisjordânia e especialmente na faixa de Gaza, devem sair agora. Mas de qualquer forma, o ponto é que todas as narrativas do Ocidente em relação ao Irã foram provadas falsas. E sempre que no passado dizíamos que as narrativas da mídia ocidental eram falsas, eles riam de nós. Eles nos ridicularizavam, eles nos insultavam, eles me chamavam de porta-voz do regime. Pessoas como Piers Morgan e outros falam sobre sua hostilidade em relação a mim, seu ódio pelo Irã e seus constantes abusos contra o Irã. Mesmo com todo esse abuso, não só por parte dele, mas de todos esses veículos de mídia ocidentais tradicionais, eles fazem tudo isso para legitimar a agressão. Eles criam ódio entre as pessoas para preparar o terreno para a guerra, para fazer com que pessoas comuns no Ocidente apoiem a guerra. E depois mentem sobre isso. A Fox News agora está dizendo às pessoas sobre a ameaça dentro dos Estados Unidos. Eles prendem iranianos pobres que foram aos Estados Unidos para emigrar. Falam sobre células adormecidas. Tudo mentira. A CNN também fala sobre células adormecidas, esses liberais. Eles fazem isso para demonizar iranianos comuns nos Estados Unidos, mas também para criar ódio contra o Irã, para legitimar ataques aéreos, para legitimar assassinatos, para legitimar o massacre de famílias inteiras e pessoas que vivem em blocos de apartamentos. É disso que se trata tudo isso. Mas hoje as pessoas enxergam através disso.
E assim, todas essas narrativas da mídia ocidental, todas elas foram esmagadas, foram quebradas. As pessoas veem o que está acontecendo nas ruas do Irã. As pessoas veem o que está acontecendo agora no Reino Unido. Vemos como os slogans contra o regime israelense estão sendo repetidos por multidões enormes. Multidões enormes estão gritando contra esse regime sionista assassino e a BBC tenta censurar isso. E o regime em Londres tenta criar medo, dizendo que vai realizar uma investigação. Em outras palavras, eles querem criar medo para silenciar as pessoas que apoiam o povo palestino e que se opõem ao Holocausto. Então é extraordinário como as coisas se inverteram. Até agora, a narrativa era de que o povo iraniano é contra o chamado regime, enquanto agora se vê que o povo britânico é que está contra o regime. Há relatos de que Israel está agora buscando uma quantia incrível de dinheiro, cerca de 17 bilhões de dólares, se não me engano, para reabastecer suas defesas aéreas após essa guerra de 12 dias, como o Ocidente está chamando. Em grande parte, isso ocorre porque os Estados Unidos admitiram que esgotaram cerca de 20% de todos os seus sistemas de defesa aérea THAAD ao fornecê-los para Israel, a fim de defender contra mísseis iranianos. Há grandes disputas sobre isso. E estou curioso sobre sua reação ao Estado de Israel. Não o Estado de Israel, mas a situação de Israel após isso. Porque, por um lado, eles estão afirmando e dizendo que querem retomar o conflito o mais rápido possível. Por outro lado, quero saber sua avaliação sobre o desempenho do Irã, porque há muitas pessoas que duvidaram da resposta iraniana. E estou curioso sobre sua reação a isso. Bem, eu acho que o próprio Trump afirmou que Israel foi atingido muito duramente. E ele não precisava dizer isso. Quer dizer, ele poderia simplesmente não ter dito. Mas o motivo foi que era algo inegável. E como eu disse, a razão pela qual a guerra terminou após 12 dias, não terminou, quero dizer, aquilo foi apenas uma espécie de cessar-fogo, foi porque Israel não aguentava mais. Mas eu acho que o ponto mais importante aqui, ou o ponto mais relevante aqui, é que sempre houve essa discussão sobre se Israel é um passivo ou um ativo para os americanos. E tem havido... Bem, sabemos que existe um tipo de discurso hegemônico pró-Israel nos Estados Unidos, que é viabilizado pelo lobby israelense. Por lobby, não queremos dizer apenas o AIPAC. Queremos dizer uma grande rede de diferentes organizações e indivíduos tentando de várias maneiras determinar o discurso sobre Israel. Mas nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente após a publicação de The Israel Lobby por Mearsheimer e Walt, começou essa discussão sobre o quão benéfica essa relação é para os americanos. Mas eu acho que agora, com esse confronto com o Irã, onde Israel finalmente tem a chance de lutar contra um país de verdade, um exército de verdade, porque antes disso, tudo o que fazia era atacar mulheres e crianças, pessoas indefesas, mesmo quando estava no Líbano, porque o Líbano era, você sabe, tirando o Hezbollah, que é um tipo de organização. Não é o governo libanês, é parte do governo, mas o governo libanês nunca lutou de fato contra os israelenses. O mesmo acontece com a situação dos últimos anos com a Síria. Então, no caso do Irã, talvez tenha sido a primeira vez em décadas recentes que Israel realmente enfrentou um inimigo capaz de revidar. Por isso, acho que essa discussão ficou mais séria e acredito que será interessante acompanhar nas próximas semanas e meses esse debate nos Estados Unidos sobre quanto tempo mais isso pode continuar, com as pessoas começando a questionar de forma crítica a relação e se ela realmente vale a pena ou não. Houve um tweet, acho que do Trump, dizendo que, você sabe, gastamos muito com Israel. Então, de certa forma, insinuando que, porque gastamos muito, temos o direito de opinar sobre o que acontece internamente, sobre os problemas que Netanyahu enfrenta na justiça. E, de certa forma, Trump pode estar tentando instruir os israelenses a interromper o andamento dos processos judiciais contra Netanyahu.
Então acho que isso foi sério. Os israelenses ficaram incomodados com isso, porque ele está interferindo em nossos assuntos internos. Bem, ele está pagando muito dinheiro para vocês. Então acho que toda a lógica desse relacionamento, desse chamado relacionamento, está sendo questionada de uma maneira muito séria. E eu acho que isso é algo que devemos acompanhar nas próximas semanas e meses. Acho que a relação não vai ser tão tranquila como era antes, porque cada vez mais pessoas estão pensando de forma crítica sobre isso. Não apenas sobre as atrocidades que estão acontecendo em Gaza, nas quais os Estados Unidos são o principal facilitador e são cúmplices dessas atrocidades, mas também sobre quanto devemos gastar com um regime que não consegue se defender quando se trata de exércitos de verdade. Ele só consegue massacrar mulheres e crianças. Então, acredito que essa é uma questão muito importante relacionada ao que você mencionou. Sim, Dr. Marandi sabe, de muitas maneiras, como vejo isso, é que, para dar continuidade ao que o Dr. Elkad estava dizendo, é difícil imaginar os Estados Unidos se afastando de Israel, dado o quão profundamente, quando se trata do regime dos Estados Unidos, eles se ataram e se vincularam a Israel. Mas, ao mesmo tempo, o que Israel acabou fazendo colocou os Estados Unidos em uma posição muito delicada. E esses 12 dias acabaram sendo apenas 12 dias, em grande parte, porque os Estados Unidos não poderiam continuar sem consequências potencialmente catastróficas. Quais são as reações a isso? Potentially catastrophic consequences. What are your reactions to this? Se, como disse o professor Elkad, se o regime israelense tivesse vencido, se estivesse ganhando, ou se houvesse apenas um impasse, a guerra teria continuado. Por que não? Por que não continuaria? Mas o fato é que o regime israelense estava perdendo, apesar desse ataque relâmpago contra os iranianos, apesar de americanos e europeus terem dado tudo o que tinham. Tudo. Coisas que, como eu disse, Zelensky só poderia sonhar. Tudo estava à disposição do regime israelense. Não apenas o equipamento, mas as próprias tropas dos Stals, as defesas aéreas dos Stals, os europeus, atores regionais, todos com ativos americanos em seu território para serem usados contra os iranianos. Todos eles. Então, apesar de tudo isso, eles tiveram que encerrar rapidamente. Lembre-se de como, nas primeiras horas, Trump estava se vangloriando e ridicularizando o Irã porque achava que o regime estava vencendo. Ele não entende nada, nem ele, nem seu pessoal, nem as elites americanas, nem esses chamados especialistas em Irã dos think tanks dos Estados Unidos. Nenhum deles tem ideia da realidade no Irã. Todos interpretam o Irã de forma errada porque passaram décadas produzindo propaganda. Esses chamados especialistas de think tanks produzem todo tipo de material sobre o Irã. Tudo bobagem. Seja o Atlantic, o New York Times ou os próprios think tanks, todos produzem bobagens e propaganda, como a propaganda da União Soviética, só que um pouco mais polida, um pouco melhor escrita e um pouco mais sofisticada do que a propaganda grosseira de antigamente. Então eles financiam seus chamados especialistas em Irã para dizerem o que precisa ser dito. E esses especialistas em Irã convidam políticos e lhes pagam enormes honorários para que venham dizer o que precisa ser dito. Assim conseguem mais financiamento para pagar a si mesmos e aos políticos. Todos se beneficiam desse círculo e dessas relações, exceto o povo americano que está pagando por isso. Depois, quando chega a hora e as políticas são implementadas, vemos exatamente o oposto e todos eles previam ao acaba contendo. E ainda assim, como não há qualquer responsabilização nos Estados Unidos, ninguém volta 10 anos para ver o que essas pessoas disseram sobre o Irã e o que realmente aconteceu. Ninguém volta 3 anos para ver o que estavam dizendo sobre o Irã e o que de fato ocorreu. Ninguém verifica o que diziam há 15 anos e suas previsões sobre o futuro do Irã, se estavam certas ou erradas. Ninguém faz isso. Eles continuam falando bobagens, continuam errando. Os Estados Unidos continuam with new Mao Anywhere. Eles implementam
de esse regime sionista. E eles continuam a implementar políticas que os prejudicam mais do que a qualquer outra pessoa. Porque quando você implementa uma política baseada na ignorância, você vai se machucar. E o regime israelense acabou se tornando um enorme passivo para o Ocidente. Não é nenhum ativo. A imagem do Ocidente foi demolida, completamente demolida, por causa de Gaza, por causa dos ataques genocidas no Líbano, por causa da guerra que travaram contra o Iêmen, por causa da guerra não provocada contra o Irã, e por causa da limpeza étnica na Cisjordânia. E porque o regime israelense agora é universalmente reconhecido como um regime de apartheid, etno-supremacista. Pessoas ao redor do mundo despertaram. As pessoas no Ocidente acordaram. Você vê grandes figuras nos Estados Unidos como Tucker Carlson, Candace Owens, até mesmo Bannon, à sua maneira. Não que ele seja alguém que eu admire de forma alguma, mas até Bannon, à sua maneira. Veja como eles estão. E claro, de modo geral, você vê como as pessoas estão mudando, e até mesmo as atitudes em relação ao Irã. Porque na esquerda do Ocidente, não no Sul global, a esquerda sempre teve uma boa relação com o Irã, em muitos casos uma relação excelente, mas no Ocidente, a esquerda sempre foi irracionalmente hostil ao Irã. E há muitos motivos para isso, e eu não quero entrar nesse assunto. Talvez um dia possamos discutir isso em detalhes. Mas vemos que a esquerda está mudando suas atitudes, graças a muitas pessoas muito decentes. Mas também entre a direita, as atitudes estão mudando em relação ao Irã. E a esquerda e a direita, suas atitudes estão mudando em relação ao regime israelense e também aos regimes ocidentais. E aquela divisão que foi criada no Ocidente para manter as pessoas separadas, para mantê-las todas em pequenos grupos e separadas umas das outras para que o regime pudesse governar mais facilmente. Essa divisão está desmoronando. E as pessoas de todos os lados, esquerda, direita, centro, onde quer que estejam no espectro político, estão reconhecendo o que está acontecendo. Eles estão reconhecendo como a mídia ocidental, seja a mídia estatal, como a BBC, ou a chamada mídia privada, como a CNN, seja a chamada esquerda, como a MSNBC, que na realidade é liberal, ou a direita, como a Fox News. E o mesmo acontece em toda a Europa, na Austrália, Nova Zelândia e Canadá, são todas iguais. Todas pertencem ao mesmo regime político. Elas não refletem as opiniões do povo. Elas escondem genocídio. Elas escondem um holocausto. Se você disser morte ao IDF, em um show, ao IDF, nem mesmo aos sionistas, apenas ao IDF como uma instituição de massacre, como o exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Se você disser isso, a polícia vai atrás de você. Você será censurado. Haverá uma investigação. Todo o regime político e os partidos políticos afiliados ao regime vão te condenar universalmente. Eles vão fazer você se sentir ameaçado. Tudo isso está fazendo com que as pessoas despertem ainda mais. Está tendo o efeito oposto ao que eles pretendiam. Quanto mais eles se expõem, mais as pessoas percebem que toda essa noção de mundo civilizado e mundo livre era apenas uma fachada. E não só no Ocidente, mas em todo o mundo, as pessoas estão testemunhando o que está acontecendo. No Reino Unido, estão vendo o que acontece nos Estados Unidos, estão vendo o que acontece em Gaza e no Irã. Estão vendo como os regimes ocidentais e a Agência Internacional de Energia Atômica estão na prática endossando ataques aéreos contra instalações nucleares civis, o que poderia, hipoteticamente, matar pessoas em toda a região e em cidades próximas por contaminação. É esse o nível de perversidade deles. As pessoas veem isso no mundo todo. As coisas mudaram e não vão voltar ao que eram. E tudo isso, muito disso, é por causa do regime israelense. O império é sinistro, não há dúvida sobre isso. O papel que desempenham na África, América Latina, em toda a Ásia, Sudeste Asiático, onde quer que você olhe, nunca foi benigno. Sempre foi sinistro. Mas o que fizeram em Gaza,
e o Holocausto em Gaza, que está sendo realizado diante dos nossos olhos há quase 2 anos, dia e noite, e ao mesmo tempo vemos como a mídia ocidental desvia o olhar ou tenta justificar, e os estados ocidentais reprimem quem protesta e fazem essas pessoas pagarem um preço. Tudo isso significa que o projeto sionista é um passivo, é um fardo para o império, especialmente para um império que está desmoronando rapidamente e chegou ao fim da linha.